É impressionante como eu não esperava nada e ainda assim eu me decepcionei. Porque tinha muito burburinho online dizendo: não, porque o The Rock vai voltar. E aí, sei lá, ele vai dizer que o John Cena ainda deve a alma dele pro The Rock. E aí não vai se aposentar, ou senão vai ter finalmente uma conclusão nisso. Mas não. Aconteceu o pensável. Foi lá e acabou. Um ano dessa porra, dessa desgraça de tour de aposentadoria. E ele foi lá e perdeu. Acontece, não era o esperado, não foi da melhor maneira possível também, e ainda não foi para a pessoa que eu queria. Eu não entendo como as pessoas falam, como elas dizem, nossa, porque o Gunter é isso, o que o Gunter é aquilo. Eu não vejo nada demais dele, para ser bem sincero. Ele foi o cara que perdeu pro Jey Uso na WrestleMania. E depois de perder pro Jey Uso, ele foi lutar contra um comentarista. E daí ele venceu o Jey Uso, aposentou um velho, e daí ele perdeu pro CM Punk. É isso que ele fez o ano inteiro. Então, eu não entendo qual que é o motivo desse mito que foi criado em cima dele. Eu não vejo ele como o que o pessoal fala, não, que ele é um heel foda. Porque ele é só o cara que chega lá, xinga as pessoas, fala, você é o velho, você só faz isso aqui. E é isso. Ele é construído como se fosse um cara nostálgico, de uma nostalgia que não tem fundamento para mim, porque se a gente fosse realmente pensar sobre a situação do wrestling atual, né? O produto ele tem que evoluir para chegar a um ponto que a gente fala assim, beleza, isso aqui é o futuro. E aí a gente coloca o cara que mais representa o passado no topo da empresa, porque vocês gostam de um estilo antigo de wrestling, sendo que o objetivo não era a gente evoluir o produto, inovar, esse tipo de coisa. Eu não entendo realmente qual é o argumento do Gunter. E aí a maneira que eles utilizam ele é bosta também, e aí para compensar ele tem que destruir, ele tem que terminar esta porra dessa turnê que já foi uma desgraça dessa maneira terrível, sabe? Eu vejo muita gente também dizendo, nossa, porque o Gunter, ele é o cara que ele respeita muito a arte do wrestling. E, tipo, eu sou uma pessoa que começou a ver o wrestling há pouco tempo. Eu comecei a ver desde o final do ano passado, desde 2024. Então, a primeira luta que eu vi de pay-per-view do Gunter foi o Crown Jewel, de 2024. Nessa, ele foi realmente uma pessoa muito respeitosa. Ele perdeu para o Cody Rhodes, reconheceu a perda dele, apertou a mão do Cody Rhodes e foi embora. Como eles tinham essa necessidade de transformar ele no maior heel da história, eles construíram um personagem que é desrespeitoso com o John Cena. Ele fala, John Cena, você vai se fuder, você vai morrer, eu vou te matar, sabe? E aí ele vence o John Cena e não tem aquele momento de, tipo, reconhecer que o John Cena foi um bom adversário, que a luta foi justa. Não, ele vai embora. Ele não fica nem pra parte final do aplauso entre todo mundo. Ele só foi embora. O que eu achei uma estupidez do caralho. Porque, assim, tiram toda essa questão de ele ser um personagem que respeito. Nesse momento, ele não foi. Ele não agradeceu o John pela luta. Ele se botou como esse personagem de rio gigantesco. Então, ele tinha a necessidade de criar um rio maldito que vai destruir todo mundo. E por consequência eles transformaram ele não num rio, mas sim num cuzão, sabe? E eu isso acho uma maneira muito grátis de se criar um rio. Não é um personagem com camadas, ele é só um bosta mesmo, sabe? E a alcunha Ring General, talvez eu não concorde muito com isso, porque ele não é um cara muito criativo no que ele faz. Ele é um cara que o pessoal fala, nossa, ele faz arroz e feijão, mas ele faz tão bem. Essa luta, inclusive, de John Cena foi uma luta bem bunda, assim, que não teve muita criatividade. E o pessoal veio daquelas lutas que ele fez contra o Solo Sikoa e contra o Jevon Evans e falaram, nossa, ele vai ser muito bom, ele é o cara certo, porque agora a gente tá vendo o que ele pode fazer. E aí ele vai contra o John Cena. Clothesline, chop no peito. Aí vai tentar dar um mata-leão nele, aí não consegue, o John Cena sai. E aí, clothesline, tapa no peito.
aquele frog splash feio do caralho dele, e powerbomb também, powerbomb dele não acho muito bonito. E, cara, não tem criatividade nisso. O que se torna muito irônico, porque muitas pessoas sempre criticaram John Cena por ter só 5 movimentos, só 5 ataques. E a última luta dele é contra um cara que tem um moveset repetitivo desse, cara. E um monte de outros fatores também culminaram nessa última luta que foi terrível, cara. Foi o John Cena desistindo a troco de nada. Foi ele lutando contra uma pessoa que não respeitava ele, não respeitava a história, não respeitava o peso que ele tinha na indústria. O que eu acho que seria uma coisa importante, o John Cena lutar contra uma pessoa que respeitasse ele. E seria o mínimo, porque é isso que acontece numa luta de aposentadoria. Uma pessoa que te respeita, luta contra você, e aí a pessoa aposenta você, ou senão você ganha a luta, né? O que não seria algo ruim também, ao meu ver, porque né, ele é o John Cena, ele está há 23 anos fazendo isso, e ele sempre diz para as pessoas não desistirem, e ele vai lá no último segundo e desiste, sabe? Depois de 20 e tantos anos dizendo para ninguém desistir. E outros exemplos, né, de que aconteceu isso foi a luta do Sting junto com Darby Allin em 2024, no qual ele terminou a carreira dele ganhando uma última vez e como campeão. Que eu achei legal, porque o Sting é bem mais velho que o John Cena. Com questão da carreira dele, foi uma boa vitória, a última vitória. E cria-se um momento de celebração dessa pessoa. Existe, sim, essa tradição de que na sua última luta você deve perder e passar a tocha para uma outra pessoa, mas eu não acredito que isso tem que ser o padrão para todas as pessoas, todas as lutas, porque eu acredito que a última luta dessa pessoa, a última luta da carreira da pessoa, ainda mais uma pessoa que é positiva como o John Cena, de que nunca mais vai lutar na vida dele, deveria ser uma que celebrasse ele como pessoa e a carreira inteira dele. E a própria WWE fez isso antes. O Undertaker ganhou a última luta dele. Eu não vejo ninguém falando isso, eu não vi ninguém comentando isso. Quando o pessoal fala de, nossa, mas o John Cena tinha que perder. Podia perder, cara. Podia perder. Mas não precisava, sabe? Porque ele não estava lutando nem de igual para uma pessoa que tivesse o mesmo tamanho dele. Não é como se fosse uma rivalidade antiga dele revisitada, como, sei lá, ele lutar contra o Randy Orton na última luta dele, sabe? Ele lutar contra o CM Punk na última luta dele. Não. Foi um cara, entre aspas, novo na empresa, que está sendo forçado nessa posição de cara que aposenta as pessoas, e é um cara que não respeita as pessoas que ele está aposentando. Isso eu acho que é um desserviço às pessoas que estão escolhendo se aposentar nessa empresa. Porque o Goldberg, foda-se o Goldberg, tá ligado? Eu não ligo pra ele. E o Gunther fez ele desmaiar, o Gunther não fez ele bater. Protegeu ele no último segundo da carreira dele. Beleza, interessante. Agora, porra, o John Cena não desmaia, bate. E aí o adversário dele, que era pra ser essa pessoa que estaria disposta a fazer a última dança, sabe? O último momento da carreira dele, não respeita, não aperta a sua mão, não levanta o seu punho. Tipo, aquele momento bonito com o CM Punk e com Cody Rhodes, eu tenho certeza que foi improvisado. Porque nem fudendo que o Triple H ia escrever isso, cara. Porque é um respeito que eles dão ao John Cena no último segundo dele. Eles falam, não, você é o campeão. Você é o campeão de verdade. Então levanta aqui os títulos para as pessoas, que as pessoas merecem te ver como campeão uma última vez, tá ligado? Agora, porra, o John Cena não, ele tava sorrindo no último segundo. Tá, gente, caralho. Ele tem que sorrir no último segundo, tá ligado? Eu entendo, ele podia se desmaiar sorrindo, ele podia sair do mata-leão do Gunther. E o pessoal não comenta como isso enfraquece o Gunther. Porque ele não venceu pelo mérito dele, ele venceu porque o John Cena decidiu desistir. O que não faz sentido, porque eles estão tentando vender o Gunther como esse cara foda, que aposenta as pessoas, e ele é um cara que é imbatível, ele é um cara que é muito forte, ele é um monstro no ringue. E o finalizador dele é tão fraco
que depois de minutos de John Cena no finalizador dele, o John Cena falou, tá bom, chega dessa porra, não estou mal, estou sorrindo pra câmera, não estou apagado, não tá doendo, eu vou bater só porque eu quero, tá ligado? Cara, esse é o finalizador do seu monstro, tá ligado? Esse é o rio da companhia. Esse é o mais foda que tem. Esse cara é foda porque o ano inteiro foi essa putaria e foi o The Rock participou da transformação do John Cena como vilão e aí o The Rock não se prestou nem de estar presente na última luta dele, gravou um vídeo que nem um filho de uma puta, de graça, ele olhando pra câmera e eu pensando, porra mano, você estragou essa porra e tu ainda não tem nem a vergonha na cara de não estar presente. E aí, ao mesmo tempo, eles fazem o Randy Orton estar lá na puta que o pariu, não deixa nem o cara estar presente na última luta dos amigos dele. Caralho, hein, mano? Puta que pariu, cara. Não é possível. É possível, né, mano? Teve alguns momentos bons nessa turnê. Poucos. Mas teve. Teve a luta dele no SummerSlam contra o Cody Rhodes, que foi muito boa. Teve a luta dele contra o AJ Styles, que foi muito boa. Teve a luta dele contra o Sami Zayn, que foi muito boa. E teve a primeira luta dele contra o Dominic Nick, legal, muito legal. As próximas 20 lutas dele contra o Dominic não foi necessária. Sendo que foi espaço tirado de outras pessoas para ser destinado exclusivamente para o Dominic Nick. São 3 lutas contra o John Cena nas últimas 4 lutas do John Cena. Então a gente perdeu lutas que poderiam ter entregue tudo. Por exemplo, John Cena contra LA Knight, seria legal. John Cena contra Roman Reigns, seria legal. John Cena contra o The Miz, seria legal. Tanto que a luta dele no War Games não teve sentido, não teve motivo, não teve história de tudo aquilo acontecer contra o John Cena, sendo que aquela luta claramente foi escrita com a intenção de ser o Dominic versus Rey Mysterio. Dominic não tem histórico com o John Cena. E Liv Morgan também não tem história com o John Cena para se justificar isso. De aparecer a Liv Morgan e ela abraça o John Cena. Aquilo tem a intenção clara de ter sido o Rey Mysterio no lugar dele. Mas eu acho que falar de War Games 2025 é um vídeo só sobre isso. Então falaremos depois, se vocês tiverem interesse. Se quiserem, me avisa. É isso aí. E a parte triste disso é que essa tour de aposentadoria ela vai ser usada como base para as futuras. Então, existe a confirmação que o Jay Styles vai se aposentar no ano que vem e a suspeita de que o Chris Jericho vai voltar para o WWE e se aposentar na WWE. Não sabe-se que se vai ser ano que vem, mas sabe-se que vai ser no futuro próximo. Então, essa tour, ela fica como régua, como base do que vai ser no futuro. Então, a gente sempre vai voltar e comparar com ela. E a gente vai questionar, nossa, pô, foi melhor que a do John? Foi pior do que a do John? Sabe? Mas internamente eu fico pensando, pô, se os caras trataram assim o John Cena, que foi o pilar durante muitos anos dessa empresa, desse jeito, imagina como é que eles vão tratar o AJ Styles, imagina como é que eles vão tratar o Chris Jericho ou qualquer outra pessoa que vai se aposentar, que talvez não tenha o mesmo peso, talvez não tenha a mesma importância para WWE. Então eu diria pro Jericho, cara, se mantém na EW, se aposenta aí, olha o que eles fizeram pro Sting, foi legal pra caralho. AJ Styles, vai pra TNA, se aposenta na TNA, cara. Porque o jeito que o pessoal trata o John Cena, que foi a alma dessa empresa durante 23 anos, imagina como é que eles vão tratar vocês. Eu acho que pro encerramento desse vídeo, eu gostaria de deixar claro que muito da minha indignação com toda essa situação é justamente pelo fato do descaso que aconteceu durante todo esse ano com o John Cena, uma pessoa que é gigantesca dentro do wrestling, fora do wrestling. Ele é um exemplo para muitas pessoas que cresceram com ele, que respeitam ele como pessoa, que respeitam ele como personagem, que acompanham a carreira dele, pessoas que se inspiraram nele
Cara, era muito simples fazer uma turnê que elevasse o John Cena, sabe? E depois de um ano inteiro de uma turnê extremamente questionável, xoxa, fraca, a gente termina com uma nota ruim. E isso também, em parte, claramente foi de propósito da galera que escreveu só pra deixar a gente puto com isso, sabe? Pra gerar burburinho nas redes sociais. Isso foi tão marcante pra mim que eu estou gravando meu primeiro vídeo sobre isso. Mas a nota final é: John Cena é foda, teve uma carreira muito extensa e importante pra muita gente. Ele não merecia acabar assim. Eu sinto muito que tenha acabado assim. Todos sentimos. Obrigado, John Cena.